A1, B2, C3, D4 e E5. assim vai. Adorei. Gente, no intervalo, a equipe toda fazendo exercício. Façam em casa. Excelente para deixar o nosso cérebro ativo e facilita esse processo de memorizar as informações, Isso né? mesmo. Pega a primeira letra do alfabeto com o primeiro número. E aí vai seguindo. A1, B2, C3, vai. No começo vai dar uma enrolada, igual a gente deu aqui, né, equipe? Mas isso que é legal, vai praticando. E termina no Z26, se alguém tiver dúvida. Tem que chegar no Z26. Se isso. for Z, outro número, tá errado. Tá errado. Começa de novo. Volta, tá? é verdade. O final é o Z26. 26. Mas muito bacana essas estratégias, esses exercícios que ajudam tanto a criança, né, em fase escolar, como mais tarde, aquela pessoa, né, da melhor idade, a deixar aquele cérebro ainda ativo. Muito legal. Amei. Tem outras dicas e truques, Débora? Outros exercícios que a gente pode fazer? Tem sim. Tem, assim, principalmente assim, para as crianças e para a gente também, sabe? Tomar atitudes, por exemplo, ao contrário. Então, assim, começar a contar do 100 para o 0. Então, 100, 99, 98, 90, e vai de 2 em 2. Ler de trás para frente. Então, eu vou ler, porque eu vou ler assim, eu leio ao contrário. Então, deve ser difícil, né? Então, assim, você tá no trânsito, tá dirigindo, olha a chapa do carro da frente, em vez de olhar daqui para cá, você olha daqui para lá, entendeu? Fazer coisas ao contrário, tipo, escova o dente com a esquerda se você é destro, se você é canhoto, escova com a direita, mudar a mão que penteia o cabelo. Todas essas atividades acionam no seu cérebro uma coisa diferente, porque ele tá habituado a acionar um lado que você faz inconscientemente. Quando você pegar a mão esquerda para escovar o dente, você vai perceber, poxa, eu não tô tendo esse controle. E aí o seu cérebro aciona. Então são atividades que as crianças podem fazer, os adultos podem fazer, que ajudam muito nas aquisições de memória. Do cérebro tá mais capacitado para memorizar. Recebemos uma participação, Débora, a mãe de uma criança de 10 anos. Ela disse que não consegue sentar com o filho para fazer lição de casa para estudar, porque ele simplesmente não para. É muito agitado, levanta, toda hora fica olhando para o lado, qualquer barulho ele se distrai. E aí ela perguntou se pode ser algum problema, algum déficit de atenção, algum transtorno, ou se é só mesmo uma criança muito ativa, se tem daí algum truque para trazer a atenção dela ali para o estudo, para o livro, para o caderno. Sim, a gente pode pensar, como não tem o histórico da criança, fica mais difícil. Mas assim, se ele faz isso em outras atividades, por exemplo, uma atividade prazerosa, assistir um desenho na televisão, ir ao cinema, se ele também não consegue controlar o corpo, se manter sentado, é um sinal amarelo aí que ele pode ter uma hiperatividade, um déficit, como se fala, uma impulsividade muito grande. Então é importante observar assim, em momentos de prazer que exige dele uma concentração e ele não consegue porque o corpo não dá conta, ele se mexe demais, derruba as coisas, eu acho que é importante verificar. É importante verificar se ele age desse jeito quando a lição de casa é muito difícil. Então, como ele não vai conseguir fazer, ele usa desses artifícios para desviar a atenção. Então, quer apontar o lápis toda hora, quer apagar toda hora, vai buscar um livro, fala, agora eu quero beber água, agora eu quero fazer uma coisa. Então, a mãe tem que observar, porque às vezes o que ele está precisando é de ajuda para começar, para manter o foco e terminar. Às vezes a mãe fala, vai fazendo sua lição. Como ele não sabe, ele não dá conta, ele pode ter uma lacuna de aprendizagem, até um déficit mesmo, né? Mas ele não consegue fazer a lição, ele vai usar desses artifícios para distrair a atenção, né? Para prolongar esse tempo, para não ter que assumir a responsabilidade. Agora eu tenho que fazer. Então é importante que a mãe até converse na escola para perceber também como é o comportamento dele lá. Se a professora falar, não, aqui ele senta, ele concentra, ele copia da lousa, ele faz, então não é nenhum déficit, não é nada, ele está realmente usando disso para evitar o momento da lição de casa. Aí uma coisa que ajuda, como a gente falou da rotina, é colocar dentro da rotina uma atividade prazerosa que ele queira muito depois da lição de casa. Porque almoça, vai ter aquele soninho, aí a criança vai brincar, você tem que tirar da brincadeira para mandar fazer lição. Aí não é legal. Então faça a lição e depois brinque. Então ele vai falar, não, quero fazer, não vou enrolar, porque depois vem uma coisa legal. Ele poder terminar a lição e é isso é importante. Então são alguns olhares aí que essa mãe vai ter para continuar esse caminho. Bom, vou procurar uma ajuda, vou ao médico ou não, é só comigo aqui em casa, é uma manha que ele quer fazer porque está com preguiça da lição de casa, que horário essa lição de casa é feito, de repente é um horário que a criança está cansada, está com fome, ou um horário que ela poderia estar brincando e aí a mãe tira da brincadeira para fazer, essa criança vai dar essa enrolada mesmo. Débora, tem dicas em relação, por exemplo, à questão da escrita, a leitura? Eu estou falando isso porque, assim, eu sempre
gostei muito de estudar, mas quando eu estava fazendo a pós-graduação, na época, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista e eu me lembro que aí essa informação ficou muito assim, guardada, né, na memória. E aí eu lembro que eu recebi essa orientação na entrevista falando sobre cérebro. E aí o neurologista falou: sempre quando você for ler algo, leia em voz alta, porque é mais fácil você guardar aquela informação. Então você vai ler um livro, vai ler um jornal, vai ler uma revista ou está estudando para alguma coisa. E aí na graduação eu ainda não tinha acesso a essa informação. Mas aí quando eu fiz a minha pós-graduação, eu comecei na pós-graduação a colocar isso que eu tinha aprendido numa entrevista, porque eu já trabalhava na área, e eu comecei tudo a ler em voz alta. Então, em casa, eu li o jornal em voz alta, o livro em voz alta, no quarto, tudo eu li em voz alta. E eu não sei, gente, se aquilo, se eu fui tendenciosa ou não, mas assim, eu tive a impressão que realmente facilitou, melhorou. Eu guardava mais rápido. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? De fato, tem? Tem, sabe por quê? Porque você ativou duas memórias, a visual e a auditiva. Então, quando você lê em voz alta, você está ativando a sua memória auditiva, porque você está ouvindo a sua voz e assimilando. Isso eu faço no consultório para saber quais são os facilitadores para a criança estudar. Tem criança que é totalmente visual, tem criança que é auditiva, tem criança que é sinestésica, que precisa tocar para aprender. Então, eu sempre vou pelo facilitador, eu vejo assim, o que a criança assimila com mais facilidade. Então, tem criança que eu falo assim, ó, lê o que você tem que estudar e grava no celular. Se é uma criança auditiva, eu falo, lê em voz alta, grava, e depois você ouve a sua voz e daí vai ouvindo e vai resumindo. Então, ela já está pela terceira vez lendo a mesma coisa, porque ela leu, ouviu, então. Agora ela está escrevendo. Eu falei, isso você vai fazendo nas vésperas da prova. Na véspera mesmo da prova, você lê aquele resumo que você já ouviu, já falou. Então, são estratégias excelentes, porque você está usando mais do que uma memória para assimilar aquele conteúdo. Então, é o visual e o auditivo. Às vezes, tem uma técnica também que a gente fala de mapa mental, que é de fazer como, por exemplo, estou estudando história do Brasil. Então, o Brasil, vou pôr aqui a data do descobrimento, quem descobriu. São palavras-chave que eu vou montando num mapa e que, a partir do momento que eu olho aquilo, eu consigo falar. Aí eu vejo aquele nome, eu relaciono com o dado principal e com os outros dados. E aí, se eu consigo verbalizar isso, eu posso gravar também no celular, é uma técnica de estudo também. Então, quanto mais memórias eu puder usar para adquirir aquilo, para memorizar, facilita. E o falar alto, eu uso essa técnica também. Quando eu tenho que estudar, eu leio em voz alta, eu gosto. Então, vou continuar lendo em voz alta e em casa vale a pena você fazer essa experiência. É verdade, gente? Realmente, eu percebi É difícil explicar, né? Mas assim, eu percebi que fez diferença. Sim, assim. Você está ativando mais áreas do seu cérebro. Então, aí ajuda a memorizar. Né? Vou continuar, então, praticando a leitura em voz alta. E olha, a gente recebeu algumas perguntinhas em relação à medicação. Eu não vou falar os nomes dos medicamentos, mas de fato existem um ou dois que são mais famosos, principalmente quem tem pais, quem tem filhos, né, hiperativos, já devem conhecer. E às vezes as crianças hiperativas, elas precisam se submeter a algum uso de medicação. E aí muitos pais, tendo esse carinho e confiança com os nossos convidados, estão perguntando o que você acha, Débora, dessas medicações que são dadas para os filhos hiperativos, se realmente eles têm que continuar a dar, se para de dar. É assim, gente, se o médico recomendou, né, eu acho que tem que seguir direitinho o médico. Qualquer coisa, busque, de repente, um outro médico, ouça uma outra opinião, né? É difícil pra gente agora falar assim, melhor parar o uso de... seria muita irresponsabilidade da nossa parte, né? A gente falar assim, não, para de dar medicação. Se o médico orientou, porque ele teve um motivo. Mas até vou falar a minha experiência, porque a minha filha minha filha tem dislexia e déficit de atenção. E foi detectado quando ela estava desde o primeiro ano, eu já desconfiava, aquela coisa, casa de ferreiro, espeto é de pau, você levanta hipótese e tal. A partir do segundo ano eu fui investigar, fui avaliar e tal. No quarto ano a gente fechou o diagnóstico da dislexia com o déficit de atenção. Ela está com quantos anos? Hoje 20. Já está com 20 E toma anos. o remédio até hoje. Ela começou a tomar naquela época e assim, eu percebo nitidamente a diferença dela com remédio e sem remédio. Então, o remédio faz parte. Hoje ela, lógico, controla, ela sabe quantos comprimidos ela tem que tomar. Em época de prova, ela está na faculdade agora. Então, quer dizer, ela aprendeu a lidar com isso e a gente também. Por outro lado, eu já vi casos desse mesmo remédio, esse mesmo tipo de remédio, onde foi dado para uma criança, numa consulta assim, meio que de 20 minutos, o médico receitou e a criança parece que tirou a alma, sabe? Você olha para aquela criança murcha, quieta, parada. Eu, até no consultório, falei com essa mãe, eu falei, olha, vamos reavaliar.
porque tudo bem, ele está mais quieto, mas ele não está rendendo, ele não está aprendendo, então o remédio não está fazendo efeito. Então, por isso, o que você falou está super correto, né? Consulta o médico, na dúvida, procura um segundo médico. Porque daí você pega uma outra avaliação, faz ali né, uma eu outra fechei o análise. diagnóstico da minha filha com vários especialistas. Então, foi o neurologista, foi a fonoaudióloga, foi o neuropsicólogo e o psiquiatra. Quer dizer, eu levei, foram 4 profissionais, uma equipe multidisciplinar que fez a avaliação para fechar o diagnóstico dela e assim, a partir de agora, vamos medicar, né? E eu sempre acompanhando, sempre levando ao médico, sempre tendo esse olhar para falar, não, tá fazendo bem, né? Não tô dopando para ela ficar quieta, porque ela não tem a hiperatividade, né? Ela só tem o déficit de atenção, ela não é hiperativa, muito pelo contrário, né? Então, meu medo até na época era dar o remédio e ela ficar mais apática ainda. E não foi isso que aconteceu. Ela faz uso do remédio, o remédio é importante para ela e o médico falou, a hora que ela se sentir tranquila, ela liberta do remédio. Mas ela vê bem, ela vê que está precisando, ela precisa ainda, principalmente nessa época de faculdade, de estudo, requer dela uma atenção e ela faz uso. Eu acho que cada caso é um caso, mas vale pedir opinião de uma segunda opinião, né? Eu acho importante isso. Obrigada, viu, Débora? Eu tenho certeza que você tranquilizou, viu? Coração aí de muitos pais que estavam perguntando. Obrigada. Gente, não é para ter um carinho gigantesco, uma gratidão gigantesca por essa convidada? Obrigada. No mês que vem a Débora volta, ela tá todo mês conosco aqui, compartilhando um pouquinho da sua própria experiência, falando um pouquinho, né, disso que ela conhece. Eu tô tão feliz porque daí a gente estava até comentando no intervalo. Gente, no ano que vem eu vou poder apresentar a Débora aqui como neuropsicopedagoga, né? E eu acho tão lindo quando a gente vê, independente da idade, gente, você buscar esse conhecimento, sim, não dá né? pra parar. Aprimorar e sempre buscar mais. E olha, já é uma delícia poder receber você aqui como psicopedagoga. Vai ser muito bom também receber você aqui como neuropsicopedagoga. Que bom, obrigada. Eu agradeço, sabe? Eu agradeço mesmo assim, já há anos que eu venho aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O carinho que eu recebo de vocês e do público também é muito gostoso. Agradeço. Parabéns pelo programa de sábado. Obrigada. Ai, que amanhã gostoso. nossa Amanhã ao edição, vivo. sábados. Parabéns e sucesso novamente. Obrigada, viu, Débora, por todo o carinho com o nosso programa, com a nossa equipe. A gente volta a se encontrar mês que vem, então, para mais um bate-papo. Bom final de semana. Obrigado para todos também. Intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente volta com mais dica de arte. Permaneçam sintonizados. E não esqueçam, gostei, viu, Débora? Ó, do copo d'água. Vai deixar o seu cérebro trabalhando melhor e vai, inclusive, ajudar nessa questão da memória, raciocínio. Gente, água é um alimento fantástico. Vai lá pegar seu copo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais sugestões. Tchau, tchau.